Bom, dando sequência ao Jornal da Manhã, nesta semana, uma sequência de dados da China alimentam o otimismo com a segunda maior economia do mundo, que também mantém os preços das commodities em alta, o que pode vir a beneficiar os ativos brasileiros. O país asiático divulgou números sobre vendas do varejo e produção industrial em agosto e ambos os dados vieram acima das projeções do mercado. Sobre os impactos desses dados para o cenário econômico brasileiro, nós vamos conversar com o presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Marcelo Batiufa. Muito bom dia, Marcelo. Como que o senhor está? Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. Prazer estar aqui com vocês. Marcelo, qual que é o impacto da economia da China aqui para o Brasil neste momento? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. A economia da China é muito relevante, ela é um destino muito importante para exportações do Brasil e é um dos motores da economia mundial, né? Então, assim como a economia dos Estados Unidos, quando as coisas estão bem na China e nos Estados Unidos, isso tem um reflexo positivo para o Brasil, sem dúvida nenhuma, em função da nossa característica exportadora. Agora, Marcelo, bom dia. Recentemente, a China esteve justamente no radar econômico mundial em relação ao seu mercado imobiliário, que é muito representativo em relação ao PIB e a possibilidade do não pagamento de uma grande empresa do setor. Claro que era algo que ficava mais restrito ao país, não haveria uma contaminação no mercado internacional, do global financeiro, mas de qualquer forma esses dados surpreendem, mas tem também esse lado que é muito preocupante, que é claro também, se houver uma retração da atividade chinesa, o Brasil vai sentir isso. A parte imobiliária é muito importante dentro da economia da China. E ontem mesmo eu tive uma reunião com um importante banco chinês que me falou que a participação dos empréstimos dos bancos para o setor imobiliário na China, que era muito relevante, hoje é quase zero, ou seja, os investimentos caíram muito. Isso tem efeitos outros na economia, porque como o setor imobiliário emprega muita gente, tem muitos investimentos, quando ele cai, ele traz junto outras coisas. Agora, a China tem compensado de alguma forma uma queda nos investimentos e uma queda relativa em algumas exportações com um crescimento muito grande do mercado doméstico. A China continua crescendo num ritmo de 5% ao ano, tem uma crescente taxa de urbanização e um aumento constante da renda da população que faz com que o seu consumo doméstico venha aumentando e acabe compensando parcialmente esses outros efeitos. A China veio durante muitos anos crescendo, durante 30 anos cresceu 10% ao ano. Na década passada cresceu na faixa de 8% ao ano. Agora talvez vá crescer nessa faixa de 5% ao ano, que é muito menos do que vinha sendo, mas ainda é uma das economias que mais cresce no mundo e sobre uma base muito maior do que tinha antes. Bom, Zé Maria Trindade também participa da entrevista. Zé Maria, sua pergunta? Salve, Marcelo. Marcelo, é interessante que a China já não é o país mais populoso do mundo, A Índia tomou esse lugar. Crescendo menos a população, mas como você disse aí, a renda está subindo, ou seja, o consumo cresce apesar da população não crescer, E qual é a expectativa disso para o Brasil? Haverá mudança também na pauta de exportações para a China? É verdade isso que você falou. A China, o crescimento populacional da China tem sido menor que o de outros países, menor do que historicamente era, e daqui a alguns anos a China vai entrar numa trajetória de redução populacional. Isso vai mudando um pouco a característica do país. O país tinha mão de obra muito barata, hoje já não é mais assim, outros países tomaram esse lugar da China. Então o papel da China como grande exportador de produtos manufaturados no mundo, que ainda é muito relevante, talvez reduza ao longo do tempo com o crescimento de outros países. Mas o mercado doméstico da China ainda tem muito potencial de crescimento. É uma população muito grande, ainda existem 300 milhões de chineses que estão 600 milhões de chineses, dizendo melhor, que são 3 populações do Brasil, que estão na área rural. E na área rural acabam consumindo muito menos do que os que estão na área urbana. E essa população gradualmente está migrando para a área urbana. Então, ainda o potencial de crescimento do mercado doméstico da China é muito grande, o que significa que o papel do Brasil como exportador de alimentos, de produtos básicos, de minério de ferro, de celulose, de soja, etc., ainda vai continuar muito proeminente. Eu acho que a relação entre o Brasil e a China é uma relação de mútua dependência. O Brasil, como produtor
de produtos básicos depende de um mercado grande como a China, e a China precisa do Brasil porque ela não tem capacidade de produzir esses produtos. Então, eu acho que o papel da China como principal destino de exportações brasileiras deve continuar nos próximos anos, na minha visão. Agora, Marcelo, essa alta no consumo que o Zé Maria comentou, esses bons números em relação às projeções, eles estão ligados ao período pós-pandemia, um período que a gente ficou mais parado, menos otimismo em relação aos números, a essas projeções, aí passou a pandemia, agora esses números voltam a subir? Parte disso é verdade, mas eu acho que esse efeito do período pós-pandemia ficou um pouco para trás já, né? Isso foi muito relevante ao longo do ano passado. Esse ano acho que nós estamos vendo outros efeitos. É o efeito da queda da inflação, é o efeito do início do período de queda de juros, e eu acho que isso faz com que o nível de otimismo tenha aumentado e esteja aumentando, né? Então, talvez a gente tivesse houve uma certa euforia depois da pandemia, depois um certo pessimismo em função de inflação e juros altos, e agora a gente está entrando numa onda um pouco mais otimista, o que faz com que os empresários comecem a pensar em investir mais, e isso empurra a economia para frente. Marcelo, nesse momento a gente vive, né, esse grande embate China-Estados Unidos, né, essa supremacia comercial e também econômica financeira, o apoio chinês à Rússia no momento de guerra, uma guerra que já praticamente vai completar mais de 2 anos também, segue para isso sem definições num tratado de paz. Como é que você avalia também toda essa disputa comercial hoje e como é que o Brasil, como você falou um pouco sobre isso, ele vai administrar esses dois lados? São dois parceiros, claro, estratégicos para todo mundo mesmo. Você sabe que a última vez que eu estive nos Estados Unidos eu fiquei um pouco assustado com a intensidade dessa relação conflituosa que existe entre Estados Unidos e China, né? A impressão que dá, olhando aqui do Brasil, é que os dois tentam marcar posição, tentam ganhar terreno como potências econômicas em relação ao outro, mas eles também têm uma relação que não permite que essa briga vá a extremos, né? Então, não vejo o risco de você ter um conflito muito grande a ponto de chegar a uma guerra, alguma coisa assim. Nós vamos ter esse tipo de pressão parecido com o que foi a Guerra Fria lá nos anos 60 e 70, mas como os interesses econômicos mútuos são muito grandes, é difícil a gente ver isso escalando para alguma coisa mais grave, na minha visão. Então, é uma coisa para a gente monitorar, mas não diria que é a principal fonte de preocupação nesse momento. Zé Maria. A China aumentou e está liderando, isso é inegável, né? Os BRICS, que são os países em desenvolvimento. Está forte e está formando um novo polo ali mas num sentido contrário aos Estados Unidos. Há mesmo essa disputa. Fiquei também impressionado com a disputa nos mínimos detalhes. Li um livro de uma americana que ficou 1 ano sem comprar produto chinês nos Estados Unidos e ela narra dificuldades graves. Ela fala que na compra de presentes para aniversários de filhos e amigos, ela sofria. Nos Estados Unidos é quase impossível comprar algo que não seja da China. Mas é a pergunta de $1 milhão. A China já é a maior potência do planeta, Marcelo? A China está se tornando a maior potência do planeta nessa combinação de uma população muito grande, com uma taxa de crescimento econômico muito expressiva durante muitos anos, né? Então a China vai certamente se tornar a maior economia do mundo, mas eu também acho que os Estados Unidos vão continuar sendo uma economia muito relevante, e os Estados Unidos têm algumas fortalezas na área de inovação, na área de tecnologia, que são bastante superiores a qualquer outro país do mundo e que provavelmente vão se manter muito relevantes ao longo dos próximos anos. Então, essa bipolarização que a gente teve durante o século passado entre Rússia e União Soviética, na época dos Estados Unidos, hoje a gente tem entre China e Estados Unidos. Isso significa que os países vão estar em constante tensão, mas esse exemplo que você usou do livro aí, ele diz muita coisa, né? Quer dizer, nem os Estados Unidos conseguem viver sem a China e nem a China consegue viver sem os Estados Unidos. Grande parte, assim como para o americano, o consumo de produtos chineses é muito importante, porque são produtos feitos com muita competitividade, que chegam lá num preço muito interessante para o americano. A China acumula reservas por ser um grande exportador, e grande parte dessas reservas estão investidas em título do governo americano. Ela não consegue tirar isso e pôr em outro lugar.
né? Quer dizer, não existe outro lugar no mundo que tenha o mesmo nível de segurança dos Estados Unidos para manter reserva. Então, os países têm uma relação de interdependência que faz com que exista esse conflito constante, mas que talvez isso nunca escale para algo mais extremo, porque não é do interesse de nenhum dos dois. Marcelo Batti, presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje, esclarecendo essas boas projeções, esses bons dados do varejo da China e as relações aqui com o Brasil. Até a próxima. Obrigado, bom dia a todos.